Em nome de Jesus Cristo, aquele que nos comprou com o seu próprio sangue. Amém. Nós vivemos em um mundo imoral e fortemente sensualizado. É difícil, por exemplo, nos dias de hoje, ouvir uma música, principalmente as músicas mais atuais e mais recentes, que não tenham uma forte conotação e um forte apelo sexual. E não escapa mais nenhum estilo musical. No passado era mais só o funk, mas hoje essa sensualização já contaminou todos os estilos musicais. A letra, o ritmo, a dança, tudo induz à sensualidade. E não é apenas a música, mas também os filmes, as séries, as novelas, as propagandas, os programas de TV. A sensualidade, a sexualidade desenfreada e descomprometida é apresentada como se fosse a coisa mais natural que existe. A própria pornografia, ela também está cada vez mais acessível às pessoas. Inclusive para as crianças, se não houver um controle dos pais. E obviamente, ao ser exposto e consumir todos esses produtos sensuais, o ser humano acaba sendo fortemente influenciado por esses princípios imorais. Basta notar o endeusamento, o culto ao corpo que existe nos dias de hoje. Parece que há uma verdadeira disputa, uma verdadeira competição para ver quem fica com o corpo mais malhado, mais sarado. E aqui não é uma crítica à atividade física, porque fazer atividade física faz muito bem. E inclusive recomendado, faz bem para a saúde física, para a saúde mental, faz parte do nosso cuidar do corpo. E isso agrada a Deus. O problema começa quando essa busca, ela não se limita apenas à saúde e ao bem-estar, mas se torna uma obsessão na busca pelo corpo ideal. E uma vez esse corpo é atingido, esse objetivo é alcançado, começa a se expor esse corpo, se exibir esse corpo de maneira sensualizada, em locais públicos e até mesmo, como é muito comum nos dias de hoje, nas redes sociais. Nós vivemos em um mundo doente, em um mundo que idolatra, sensualiza e banaliza o corpo que Deus criou e redimiu em seu Filho Jesus Cristo. Paulo, em sua carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, ele faz o seguinte questionamento: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. E como podemos, afinal, glorificar a Deus em nosso corpo? Um pouco antes, Paulo, no versículo 18, ele nos responde: fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Pecado é pecado. Qualquer pecado ofende a Deus e pode trazer sérias consequências para a nossa vida. Consequências terrenas e consequências eternas, se não houver arrependimento e mudança de postura. Mas o pecado sexual, ele envolve o corpo. E como lembra Paulo, o corpo não pertence a nós mesmos, mas pertence a Cristo, que comprou o nosso corpo, pagando por preço o seu santo e inocente sangue derramado na cruz. E se Ele nos libertou da escravidão do pecado, por que nós voltaríamos à escravidão? Isso não seria tolice? O problema é que a cegueira espiritual muitas vezes leva as pessoas a acharem que são livres justamente quando estão aprisionadas em seus desejos pecaminosos. A consumação do ato sexual fora dos princípios que Deus estabeleceu, que é o casamento, que é o compromisso matrimonial entre um homem e uma mulher, não apenas constitui pecado contra o próprio corpo, mas envolve também o corpo de outra pessoa nesse pecado.
E ambos os corpos, eles foram igualmente comprados pelo sangue de Cristo. Não para viver na imoralidade, não para viver na promiscuidade, na prostituição, mas para glorificarem a Deus de corpo e de alma. Existem pessoas que acham que aquilo que se faz ao corpo não afeta a alma, não afeta a espiritualidade, mas isso está errado. Deus criou o ser humano como uma unidade, de corpo e de alma. E tudo que se faz ao corpo, seja bom ou seja ruim, vai afetar a alma, seja positiva ou negativamente. E o contrário também é verdade, tudo que se faz à alma, seja bom ou ruim, vai afetar o corpo. Por isso, achar que podemos fazer com o nosso corpo o que bem entendermos, está errado. Seja viver em imoralidade sexual, seja abusar de comida e bebida, seja viver uma vida sedentária, seja descuidar da saúde. Tudo isso pode resultar não apenas em problemas, danos para o nosso corpo, mas também em problemas para a alma, em problemas espirituais. Abusar do próprio corpo, contrariando os preceitos divinos, não diz respeito apenas a nós mesmos, como muitos argumentam por aí, meu corpo, minhas regras. Mas diz respeito antes de tudo a Deus, aquele que criou o nosso corpo, aquele que deu vida ao nosso corpo e que mantém vivo o nosso corpo e que redimiu esse corpo por meio do sangue inocente de seu Filho Jesus Cristo. Glorificar a Deus em nosso corpo é de fato um grande desafio, principalmente em meio ao mundo sensualizado em que vivemos. Será que é possível fugir da imoralidade sexual? Será que é possível resistir às tentações e glorificar a Deus em nosso corpo? E se isso é possível, como nós podemos fazê-lo? Que estratégia devemos adotar? Onde encontraremos forças para colocar isso em prática? Eu quero convidá-los a olharmos para como os cristãos, lá no início da igreja cristã, agiram diante disso. E nós temos muito a aprender com eles. Ah, mas pastor, isso já faz tanto tempo, 2000 anos. Certamente não existia tanta promiscuidade, tanta imoralidade naquela época como existe nos nossos dias. Será que não? Está enganado quem acha que não. Primeiro, porque se não existissem essas coisas naquela época, Paulo não teria advertido os cristãos da igreja de Corinto, como nós lemos no texto de hoje. E inclusive, um pouco antes desse texto de hoje, no capítulo 5, Paulo inclusive trata e repreende uma situação de incesto que aconteceu na igreja de Corinto. Então, essas coisas existiam sim. Mas quem nos dá uma boa descrição de como o mundo e a cultura daquela época eram imorais e promíscuos é um historiador da nossa igreja dos Estados Unidos chamado Joel Elowski. Ele é um especialista na igreja primitiva. E em um dos seus artigos ele descreve a seguinte situação, e prestem atenção agora no relato dele. Gladiadores e pilotos de brigas eram semelhantes aos jogadores de futebol e aos lutadores de hoje em dia. Além da violência pública e da sede de sangue, havia muito sexo, bebedeira e apostas por detrás das cortinas. Insinuação de sexo e conquistas, uniões homossexuais, brigas de bar, roubos, entre outras coisas, tudo ali gravado. Os teatros apresentavam produções clássicas de comédia como Zênica e Terêncio, mas o assunto frequentemente era sobre sexo e infidelidade, coisas que hoje em dia facilmente seriam classificadas para público acima de 18 anos. Havia um constante bombardeio de imagens, arte erótica, infiltrada por toda parte. E os banhos públicos, que eram muito populares, incitavam a promiscuidade e a prostituição.
Os romanos possuíam pelo menos 50 palavras para os diferentes tipos de prostitutas que alguém poderia encontrar nas cidades. Não havia internet, não havia mídias sociais na época da igreja antiga. Contudo, a sociedade e a cultura estavam estruturadas para a tentação. Esse é o relato, essa era a cultura. Esse era o ambiente em meio ao qual viviam os primeiros cristãos. Se passaram 2000 anos, mas o contexto não era muito diferente daquilo que nós vivenciamos em nossos dias. E em meio a essa realidade promíscua, onde a maioria das pessoas procuravam viver os desejos pecaminosos do próprio coração, em meio a essa realidade viviam os cristãos. E aí nós nos perguntamos de onde eles tiravam forças para glorificar a Deus em seu corpo, com sua vida. E o livro de Atos nos dá uma resposta, nos dá uma pista. Atos 2,42 diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Foi através do contato contínuo com a palavra de Deus, através da vida de comunhão nos cultos, da participação regular na Santa Ceia, de uma vida constante de oração, que os primeiros cristãos buscavam forças para resistir às tentações e glorificar a Deus em seu corpo e com todo o seu viver. Elaus, ele relata que em meio a uma cultura fadada ao fracasso, os cristãos, principalmente através do exemplo de vida, apresentaram ao mundo decadente daquela época uma cultura alternativa, um estilo de vida elevado, diferenciado, um propósito de vida digno e honrado. E isso deu tão certo que em cerca de 300 anos, mesmo em meio a fortes e constantes perseguições, praticamente todo o Império Romano se tornou cristão. Elaus, que ele chama esse estilo de vida diferenciado dos primeiros cristãos de hábitos cristão. E esse hábitos cristão, que era a maneira diferenciada como eles viviam em meio a uma cultura hostil, essa vida diferenciada fluía tão somente da vida intensa e constante de culto que eles levaram. Agora nós já temos a resposta. Como nós podemos encontrar forças para resistir às tentações e glorificar a Deus em nosso corpo? Através de um contato contínuo com a palavra de Deus? Através da vida de comunhão nos cultos? Da participação regular na Santa Ceia? Através de uma vida constante de oração? Se nós não ocuparmos o nosso tempo com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, nós facilmente seremos enredados por esse mundo pecaminoso, promíscuo e imoral. Se nós dermos mais ouvidos às músicas contemporâneas dos dias de hoje, ao que nos é apresentado em filmes, novelas, em séries, nós seremos enredados. Agora, se nós ocuparmos o nosso tempo com a palavra de Deus e deixarmos que esta palavra guie e oriente as nossas ações diárias, nós poderemos também apresentar a esse mundo hostil, promíscuo e imoral, uma cultura alternativa, um estilo de vida diferenciado, mais elevado, um propósito de vida digno e honrado. E se isso deu certo lá no passado, por que não daria certo hoje? Com certeza dará. Porque a palavra de Deus continua sendo a mesma, ontem, hoje e sempre. Ela continua sendo viva e eficaz. Queridos irmãos e irmãs, glorificar a Deus em nosso corpo continua sendo um grande desafio. E não é apenas para nós em nossos dias, foi também para todos os cristãos ao longo dos tempos. E a questão da sexualidade é de fato sensível, delicada e complexa. E para que ninguém se vanglorie e que ninguém se julgue superior aos outros, achando que nunca cometeu um pecado de ordem sexual, nós teremos que também lembrar o que Jesus nos diz no Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, versículos 27 a 28, onde Jesus diz: vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo,
todo que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério em seu coração. E isso se aplica também às mulheres em relação aos homens. Não é só a consumação do ato, mas o simples pensamento, o simples desejo já constitui adultério. E diante dessas palavras de Jesus, só nos resta afirmar que atire a primeira pedra quem nunca adulterou. Sim, todos nós pecamos não apenas contra o 6º mandamento, mas também contra todos os outros 9 mandamentos. O apóstolo Paulo nos lembra que o salário do pecado é a morte. Cada um de nós, qualquer ser humano sobre a face da terra, merece a morte, merece a condenação eterna, por causa da transgressão contínua da vontade de Deus. Seja por ações, por omissões, seja por palavras, seja por pensamentos. Porém, a nossa sorte é saber que além dessa lei que nos acusa, que nos condena, existe também o gracioso Evangelho. Evangelho que nos diz: não existe condenação para todos os que estão em Cristo Jesus, porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E essa vida eterna é preciso ressaltar. A vida eterna, que inclui o perdão dos pecados, a salvação, ela é dom gratuito mesmo. A vida eterna, ela não é resultado da minha capacidade, por exemplo, de me abster da imoralidade sexual, até porque isso é impossível. Não é resultado de eu me abster de qualquer outro pecado que seja, porque nós somos pecadores. A vida eterna não é resultado de uma boa ação que eu venha a fazer, porque diante de Deus ninguém é inocente, todos somos culpados. A vida eterna é favor imerecido. A vida eterna é resultado da ação graciosa de Deus em nosso favor, através de seu Filho Jesus Cristo, que nos comprou por um preço, como diz o apóstolo Paulo. E é justamente essa graça que é testemunhada pela Escritura, graça que é anunciada a cada culto, graça que recebemos de maneira concreta e palpável na Santa Ceia, graça que nutrimos através de uma vida constante de oração, é essa graça que nos capacitará a fugir e a lutar contra a imoralidade sexual, a fugir e lutar contra todos os nossos desejos pecaminosos, a não nos conformar mais com uma vida de pecado. É a própria graça de Deus que nos capacitará a glorificar a Deus em nosso corpo. Porque uma vez firmados nessa graça, nós não seremos perfeitos, mas nós teremos a consciência de que o nosso corpo é um santuário do Espírito Santo que recebemos de Deus e que nós não pertencemos a nós mesmos, mas pertencemos a Jesus Cristo, que nos comprou como seu precioso e inocente sangue. Glorificar a Deus em nosso corpo é reconhecer isso. Glorificar a Deus em nosso corpo é uma vida não perfeita, mas uma vida que não se conforma com o pecado, que luta contra o pecado. Que o Espírito Santo, que habita em cada um de nós, abençoe o nosso viver e nos capacite a resistir às tentações, a fim de que possamos glorificar a Deus em nosso corpo e com todo o nosso viver. Em nome de Jesus. Amém.